Beleza, então vamos para a segunda parte aqui, que é a detecção de anomalias, né? Essa parte ela tem uma certa relação aí com a método não supervisionado, mas eu queria deixar claro uma coisa assim que de nomenclatura que às vezes dá uma bagunçada, né? Tem muita gente que fala que detecção de anomalia é semi-supervisionado, é não supervisionado e tal, né? Eu prefiro não entrar nessa discussão aqui, então eu não acho que seja isso e não acho que seja isso, tá? Eu acho que é um problema em particular mesmo que está desconectado, assim, dessas definições aqui, né? Eu acho que, de fato, a gente pode tratar a detecção de anomalia como um problema particular, tá? Às vezes se dão outros nomes ali, né? Detecção de outlier e tal. Então, além de detecção de anomalia, um outro nome que eu acho que é bem apropriado, as coisas que eu vou falar aqui, é o tal do One Class, já falei antes, né? One Class Classification, tá? Então, esse também pode ser um termo adequado para o tipo de coisa que a gente vai falar aqui dentro do contexto de detecção de anomalia. Essas definições de semi-supervisionado e tal, vou falar numa aula que a gente vai ter aí só sobre outros métodos mais recentes, aí eu vou definir melhor o que que isso significa, tá? Bom, o que que é detecção de anomalia? Então, no nosso contexto aqui, a ideia é que a gente tenha um modelo, né, que seja capaz de identificar o que que é um padrão normal, né? Então, eu espero sempre um determinado tipo de padrão, espero que o tipo de dado que eu estou aqui citando, ele tem um determinado padrão, e eventualmente aquilo sai da normalidade, né? Sai daquele valor padrão e se caracteriza como uma anomalia. A princípio, as anomalias, a gente sempre vai dizer que elas não estão disponíveis, isso é importante, né? Elas não são disponíveis durante o treinamento, tá? O exemplo clássico lá, que se usava para explicar esse problema antigamente, era do vulcão entrar em erupção. Então, você está lá monitorando o vulcão, monitorando parâmetros ambientais do vulcão e tal, e desde que você monitorou, começou o monitoramento, você nunca teve aquele vulcão dando indícios de que pudesse entrar em erupção, tá? Então, você espera que algum dia os dados que você coleta entrem numa situação de anomalia que podem indicar aquele vulcão entrar em erupção. Mas, de fato, você nunca mediu aquilo, né? Então, ele é um problema clássico de detecção de anomalia no sentido que você, de fato, não tem, e provavelmente nunca vai ter aquele dado até ele ocorrer, né? Então, você precisa definir o que que é a normalidade, né? Então, o que que é o teu padrão típico, e aí, em cima dessa normalidade, poder dizer, informar um índice, né, de que quando aquilo passa a ser anormal, ele pode indicar uma anomalia, mas essa anomalia não está presente durante o treinamento. Então, existem inúmeras aplicações, detecção de fraude, detecção de padrões atípicos em séries temporais, como essa que eu estou mostrando aqui, monitoramento de vídeo, né, coloquei aqui um exemplo de detecção de anomalia em vídeo, né, por exemplo, um acidente, né, ou algum tipo de comportamento atípico, né, que você não observa normalmente naquele monitoramento, né, e que você precisa, então, construir o que que seria esse padrão de normalidade, tá? Trazendo para o nosso contexto aqui de reconhecimento de padrões no exemplo 2D, né? Então, coloquei aqui vários casos, né? Vou pegar só alguns aqui que eu acho que são os mais importantes, para tentar mostrar para vocês o ponto de vista, assim, olhando para as features, o que que seria definir a normalidade, tá? Então, eu tenho um exemplo aqui onde o meu padrão normal é essa classe laranja, tá? Então, o meu detector de anomalia, ele vai construir uma fronteira de separação que separa o laranja do resto. E qualquer carinha que apareça aqui, eventualmente depois na fase de teste, né? Então, a anomalia sempre vai aparecer na fase de teste, né? Anomalia na fase de teste, né? Ele vai indicar, ó, isso aqui não faz parte do padrão normal, pode ser uma anomalia, tá? O padrão normal pode ser um grupo aqui, mas pode ser, por exemplo, dois grupos aqui, né? Então, eu vou olhar esse outro exemplo aqui, ó. Então, eu estou colocando meu padrão normal como isso daqui e isso daqui, né? Que podem ser duas classes também, não tem problema nenhum. E tudo que cai fora aqui é anômalo, né? Pode ser também uma coisa maluca, como esses dados que estão aqui, né?
Então, tudo que cai dentro aqui pode ser normal e caiu fora é anormal. Aqui também, né, um exemplo mais extremo ainda, né? Então, uma coisa que todos esses métodos têm em comum, ou todas essas estruturas que eu estou mostrando têm em comum aqui, é que eu defino uma superfície de separação em torno da classe. Então, a superfície, né, ou a borda do meu modelo ali, ela é fechada em torno das classes, né? É uma superfície fechada, né? Para definir o que, que é normal cai lá dentro e o que é anormal vai ficar fora daquela definição, tá? Então tem essa premissa que é bem importante aí, né? Por exemplo, um classificador que separa uma coisa da outra, ele não respeita essa restrição. Então ele não poderia ser usado nesse contexto. Então isso indica que a gente precisa de métodos específicos para fazer esse tipo de coisa. Por isso o one class classification, né? É uma classe contra aquilo que pode aparecer que está fora daquele contexto normal da classe, tá? Essa é a premissa, então, de um detector de anomalia, do ponto de vista aqui do nosso contexto de reconhecimento de padrões. Quais métodos que existem? Existem três grupos, tá? Métodos baseados em densidade, eu vou falar um pouquinho sobre eles na aula de hoje, mas, de novo, na aula de estatística eu vou falar mais. Eu vou falar de métodos baseados em fronteiras ali, chamado boundary methods, né? Que tem uma outra característica ali, né? Eu não olho para distribuição estatística, eu olho para fronteira diretamente, né? Aqui nos estatísticos eu uso a propriedade estatística ali para tentar separar o que, que é normal do que é anormal. E os métodos de reconstrução que podem usar como parte do processo o método de clustering, né? Aí existem outras abordagens, tipo autoencoder e tal, mas isso aqui é mais rede neural, também precisa passar pela rede neural para a gente falar sobre isso. Então, eu vou passar uma maneira bem geral aqui de falar cada um desses caras aqui, né? Algumas ideias de cada um deles e tal, e os métodos mais usuais atualmente para esse tipo de problema, tá? Então, começando com os de densidade, tá? Densidade usa como premissa aí, né? Tanto uma distribuição normal, então eu posso vir aqui e dizer que os meus dados têm uma distribuição normal, tá? Então, sei lá, tem lá vários pontos aqui e tal, daí eu digo que eu tenho uma distribuição gaussiana, que pode ser unidimensional ou multidimensional, tipo essa 2D que eu estou colocando aqui, né? Vou falar mais sobre isso na aula de estatística, né? Então, eu modelo uma distribuição, e aí eu vou falar assim, ó, dentro dessa região aqui, sei lá, um, dois, três desvio padrão dessa gaussiana, que é dada por essa expressãozinha que está aqui, né? Desvio padrão, variância, normalmente aparece aqui, né? Que define a largura desse negócio aqui, além da média, né? Então, o vetor de médias é esse aqui. Vetor não, né? A média, nesse caso aqui, é esse cara, e a variância, o quanto esse negócio abre aqui, está no denominador dessa expressão que define a gaussiana, né? Então, eu posso vir aqui e falar o seguinte, ó, dentro desse range aqui, ó, dentro de, sei lá, 3 desvio padrão para a direita ou para a esquerda, 2, sei lá, né, um critério que eu tenho que escolher, eu digo que é a região que eu aceito aquele valor como normal, ou seja, está dentro da gaussiana, né? Tô definindo o que, que é a fronteira a partir desse valor que está aqui, né? E fora eu vou dizer que, ó, isso aqui provavelmente, então, seja uma anomalia. Posso fazer isso com uma dimensão, se eu tiver uma feature, né? Ou várias dimensões, se eu tiver várias features. Gaussiana multidimensional, eu vou deixar para falar mais na aula lá de métodos estatísticos, né? Uma outra forma de fazer isso é usar o negócio chamado janela de parsing, né? Qual que é a ideia desse tipo de modelagem aqui? Ao invés de eu colocar uma única gaussiana, eu vou dizer o seguinte, que a minha distribuição total de todos os dados vai ser a soma de várias gaussianas, sendo que cada gaussiana está centrada em cima de um ponto. Então, supondo que eu tenha uma única dimensão, serve também para multidimensão, né? Mas supondo que eu tenha uma única dimensão, eu vou centrar uma gaussiana aqui nesse ponto amarelinho, aí vou centralizar outra ali e tal, estão bem pertinho, então tem várias gaussianas ali e tal. Cada ponto vai ter uma gaussiana, todas elas com a mesma variância, né? Só o que muda é a média, sendo que a média vai estar centrada em cada um desses pontos aqui. E aí a minha distribuição final, né, vai ser uma coisa bem maluca ali, mas vai ser a soma de todas essas gaussianas. Então eu vou somando todas elas aqui e gero essa curva em vermelho, tá?
Ao invés de eu vir aqui e dizer que eu tenho uma única gaussiana que modela todos esses pontos aqui, como eu fiz aqui, ó, eu estou dizendo que a distribuição final vai ser a soma de todas essas gaussianas, né? Talvez acompanhando mais a cara desses dados nesse espaço, né? E aí também posso definir um threshold aqui, ó, falar, ó, dali para cá é anomalia e daqui para cá também é anomalia, né? Então a equação seria a soma de várias dessas gaussianas ali centralizadas. Isso dá origem a um negócio chamado janela de parsing ali, né? Que é janelado em termos de cada dado, né? Então aqui eu preciso definir os limiares, né? O quanto que eu estou tolerando aqui. E no caso da janela de parsing eu também tenho que dizer qual que é o sigma, né? Que eu quero para cada uma dessas gaussianas, que isso vai também impactar no formato dessa distribuição final, tá? Mas aqui é o seguinte, define a distribuição e define qual que é o teu limite de tolerância do que cai dentro e o que cai fora, tá? Distribuição gaussiana normal ali, né, ela funciona bem até uma dimensionalidade relativamente baixa, colocaria aqui algo em torno de 30 features, mais que isso você vai precisar de muito dado para ter uma boa resposta, e as janelas de parsing funcionam bem aí, né, para várias dimensionalidades, assim, então é um pouquinho mais robusto, né, um método bem usual, né, para esse tipo de problema. É, beleza, esse é o método baseado em distribuição, tá? Uma outra regra bastante comum, né, baseado no KNN lá, né, tem a ideia do KNN aqui, né, que é bem usual para detecção de anomalia, e essa, sim, funciona bem, né, relativamente bem aí para vários tipos de problemas, né, é você fazer o seguinte, você vai pegar, por exemplo, um ponto ele vai ser considerado como anômalo, esse ponto Z aqui vai ser considerado como anômalo, quando a distância, essa distância D1, for maior do que a distância que eu tenho, por exemplo, do D2, que é esse ponto aqui, em relação ao ponto mais perto que está desse cara aqui. Então, se essa relação aqui for maior do que 1, esse cara é considerado anômalo, né? Então, por exemplo, eu vou medir a distância desse cara para esse outro aqui, se for maior do que essa distância que está aqui, ele vai ser considerado anômalo, né? E aí eu vou construindo fronteiras de separação com base nesse tipo de regra, né? Então, por exemplo, usando essa relação unitária aqui, eventualmente eu poderia ter um resultado como esse que eu estou mostrando aqui. Aqui eu tenho um grupinho que está separado, então qualquer coisa que cair fora daqui vai ser anômalo. Aqui eu tenho um outro grupo, né, em função desses pares de distância que eu tenho aqui, e aqui eu tenho um outro em função desses outros dois que estão ali, tá? Então, eu consigo definir fronteiras, né, no sentido que cada ponto que cai fora aqui, inclusive nesses intermediários aqui, né, ele é considerado uma anomalia, tá? Eu posso fazer uma regra como essa que eu coloquei aqui, que é uma regra meio restrita, né, mas eu também poderia fazer a média dos cavezinhos mais próximos, ao invés de pegar só uma distância, né, fazer a média. Em vez de usar um, eu poderia colocar um percentual, né, sei lá, 0,9, 0,8, mudar também a medida de distância. Então, existem várias variantes desse tipo de regra aqui, que vai impactar na forma como essa superfície vai ser construída, né. Esse aqui esse e o Isolation Force, que eu vou mostrar depois, esses são sempre as minhas primeiras tentativas para detecção de anomalia. Esses métodos funcionam bem, são robustos, né? Principalmente para alta dimensionalidade, né? Então, esse aqui, ele é bem adequado para quando tem muitas features, né? É, outra abordagem que existe, essa aqui é um pouquinho mais complexa, eu vou tentar resumir ela também, é um negócio chamado Support Vector Data Description, tá? Então, esse método aqui, ele é como se fosse uma versão da SVM, né? Então, ele é análogo à SVM, né? Então, ele tem vetores de suporte também e tal, né? Só que ao invés de usar plano de separação, ele constrói uma hiperesfera, né? Uma hiperesfera aqui de separação do que é um dado chamado de normal, ou seja, que vai estar dentro dessa esfera com um raio R, dos padrões que vão ser padrões externos aqui, que são as anomalias que vão estar fora, tá? Então, ele tenta resolver esse problema de otimização aqui, de maneira geral, né? Encontrar qual é o menor raio aqui, né? Para que a maioria dos padrões fiquem dentro dessa esfera. Então, alguns vão ficar fora, que são essa penalização. Veja que é bem parecido com a SVM aqui, né?
vai ficar fora, né? Então, alguns vão ficar fora, mas ele vai tentar encontrar qual é o menor raio que engloba a maior parte dos padrões dentro dessa hiperesfera. Tem algumas restrições aqui, mas estou pulando elas porque isso é chato de compreender, tá? E depois que ele termina de rodar isso aqui, então ele vai encontrar o centro da esfera e o raio dela, onde a maior parte dos padrões vão estar dentro dela. E os caras que definem a margem não, né, o limite dessa hiperesfera vão ser os support vectors aí, né? Então a solução dele é igualzinha à solução da SVM lá, com multiplicador de Lagrange, não sei o que e tal. Então ela tem essa solução. E por ser igual a SVM, né, em vários aspectos aqui, né, aí tá, claro, caiu dentro da esfera é normal, caiu fora é anomalia. Por ser parecida com a SVM, então ela também permite toda aquela história lá de usar o kernel, né? Então, ao invés de eu construir uma esfera aqui que para esses dados estaria em torno dessa região aqui, eu poderia aplicar o kernel e aí eu consigo soluções mais flexíveis, né? Então, eu posso ter coisas assim bem não lineares em torno dos dados aqui, né? Nesse caso aqui, se eu aplicasse o kernel e essa solução aqui, ela formaria uma região assim no espaço original, mas no espaço lá mapeado, né, é como se fosse uma hiperesfera com um raio R aqui, né, onde todos os dados vão estar compactados dentro dessa hiperesfera. E aí no espaço original fica não linear. Mesma ideia da SVM, né? Usa o kernel para tornar as coisas não lineares. Então tudo isso aqui é só colocar uma versão kernel lá que você obtém esse tipo de resultado. Tá? E aí, fazendo o gancho com o que eu falei antes, né? Se você observar esse tipo de resultado, igual esse que eu estou plotando aqui, isso aqui também é um clustering, né? Então, além de eu fazer detecção de anomalia, né? Tudo que cai fora aqui é anômalo, isso aqui também pode indicar um cluster, né? Então, isso aqui pode determinar para a gente um método de cluster, tá? Isso aqui dá origem, então, também a uma coisa chamada Support Vector Clustering, que é quase a mesma coisa que isso que eu mostrei aqui, com um detalhe a mais só, que ela faz um esquema aqui para determinar quais pontos estão dentro de um mesmo clustering, né? Traçando uma reta entre pares de pontos, né? E aí vai testando alguns pontos nessa reta aqui. Se algum desses pontos aqui cair fora, significa que esse ponto e esse ponto aqui não pertencem ao mesmo cluster. Se esse f de x for negativo aqui, né? Ou seja, está fora do raio, né? Ele consegue monitorar isso aqui para saber se fazem parte de um mesmo cluster ou não. Aqui, esses caras aqui, todos esses aqui, se traçar uma reta, nenhum cai fora, né? Então tá todo mundo dentro do mesmo, isso aqui faz parte, então, de um mesmo cluster. Isso aqui faz de outro e assim sucessivamente. Mas a ideia aqui é basicamente a mesma, né? Eu uso essa estrutura de detecção de anomalia para fazer agrupamento. Isso aqui se chama, então, Support Vector Clustering, né? SVC aí, né? Que também é bem usual aí para clustering de formatos arbitrários, né? Assim como o agrupamento espectral, ele consegue pegar coisas bem, bem arbitrárias, né? Desde que você use a versão não linear, né? Com o kernel aqui, que é o diferencial. Tá? Esse Support Vector Data Description, né? Ele tem um outro nome, talvez seja mais conhecido, né, na literatura, que é o One Class SVM, lá, o NU SVM, né? É, ele é equivalente, né? As duas coisas são iguais, tá? Um apresenta a formulação por meio de uma hiperesfera e outro faz a separação em relação à origem, tá? Dos dados. Eu não gosto muito dessa interpretação aqui porque eu acho ela meio confusa de entender. Eu, para ser bem sincero, até hoje tenho minhas dúvidas assim com relação a esse espaçamento da origem e tal. Acho que do ponto de vista intuitivo é meio confuso. Eu prefiro essa da hiperesfera aqui, e como matematicamente já foi demonstrado que essas coisas são equivalentes, né? Eu ainda prefiro essa daqui, que eu acho que ela é mais fácil de entender, né, do ponto de vista de detecção de anomalia. Mas se você vê lá o One Class SVM ou Support Vector Data Description, SVDD, é a mesma coisa, tá? Foram autores diferentes que propuseram isso, mas a ideia é a mesma, tá? Então, no Scikit-learn lá, o nome é One Class SVM, né? Mas, enfim, a formulação é equivalente, né? Outra forma de você fazer
detecção da anomalia usando, por exemplo, o método de clustering. Então, você pegaria lá o k-means, faria o cluster nos dados, né? Então, faz um clustering lá nos teus dados, né? E aí, na etapa de teste, você vai ver, você vai olhar o seguinte, bom, se eu tenho um agrupamento aqui, e a maior distância desse ponto em relação ao centro daquele grupo é essa daqui, qualquer ponto que tiver uma distância maior em relação ao centro, para aquele grupo pode ser considerado uma anomalia. Tá? Então, esse aqui é um critério, né? Pode ser a média também, pode ser... Enfim, aí tem várias variantes também, né? Depende do método de agrupamento que você está usando, você pode usar outro método de agrupamento e tentar fazer a detecção da anomalia a partir daí, né? Até antes, acho que foi o Wagner que falou lá do DBSCAN, também dá para usar o DBSCAN como detector de anomalia, né? Enfim, dá para fazer esse tipo de análise. Qualquer método de cluster pode ser adaptado para detecção da anomalia, né? Pode falar aí. Professor, eu já mexi em uma dimensão só, a detecção de anomalias, por exemplo, eu tenho uma variável, você está medindo o tempo de processos, né? E daí você vê Uhum, que algum tempo ele está muito fora. Só que daí quando você vai fazer a média, desvio padrão, né, para você fazer aquela detecção via fala gaussiana, né? uhum, O problema é que você já fez o, entre aspas, o treinamento da gaussiana usando a anomalia, né? Então ele acaba distorcendo. Tem alguma técnica que vocês usam já para, ou pelo menos a literatura mostra, para não considerar as anomalias dentro desse treinamento? entendi. Ela tá ali, tá presente e você sabe quais são as anomalias a priori ou não? Assim, eu posso, visualmente eu consigo detectar elas, mas Uhum, se a gente conseguir fazer isso de forma automática seria melhor. Eu até estava pensando que poderia ser feito iterativo, né? Fazer a primeira tentativa, aí identificar quais são as anomalias e fazer o retreinamento eliminando as anomalias. uhum. Mas eu não Mas sei. em que sentido que quando você vai calcular a média e variância, você diz que o fato da anomalia estar ali, ela mexe na média e mexe na variância, é Vai isso? mexer um pouco na largura da distribuição. Uhum, Mas não é muita coisa, eu sei, porque é uma anomalia, mas e se ela não for tão anômala assim, uhum, você vai acabar mexendo muito, né, uhum. na tua largura da tua distribuição. Então É. seria interessante se remover para fazer o treinamento. É, cara, assim, ó, esse método aqui, ele é mais robusto do que isso que você está falando, tá? Tá? Ele é menos suscetível, porque como é um ponto só, ou são poucos lá, ele vai jogar gaussianos lá no fundo, que quando você fizer o teu threshold aqui, isso aí não vai atrapalhar tanto, tá? Uhum. Mas se você quiser testar qualquer uma dessas outras coisas que eu estou falando aqui, ó, qualquer um desses métodos aqui deve funcionar bem nesse teu contexto aí. É uma questão de testar. Todos eles você pode colocar, pode misturar anomalias aqui no meio que ele naturalmente deve tratar isso daí, tá? Entendi. Tá bom. É mais uma questão de setar bem os parâmetros ali para tentar chegar na solução, tá? E eu acho que a melhor abordagem para isso que você está falando aí, de repente, é esse método que eu vou explicar na sequência aqui, que é o Isolation Force, tá? Esse aqui é um que eu acredito ser um dos mais robustos na literatura recente aí para esse tipo de problema. Ah, interessante. Mais alguma pergunta, pessoal, do que eu falei até agora, hein? Tudo isso aqui tem no Scikit-learn lá, tá? Então, todos esses métodos aqui dá para pegar lá e testar sem problema nenhum. Então, vou falar do último aqui, que é o Isolation Force, tá? Como é que funciona o Isolation Force? Ele é uma árvore, tá? Então, é uma árvore que vai fazer lá splits, né? If, else lá e tal. E ele parte da seguinte premissa, né? Quando você tem um ponto anômalo, né? Para você isolar ele do que é normal, você precisa de bem menos splits. Então pense o seguinte, ó, esse padrão aqui que é normal, eu preciso fazer vários splits aqui para isolar ele dos demais. Enquanto que um anômalo, se eu fizer um, dois ou poucos splits, eu consigo isolar esse cara rapidamente, tá? Então, um padrão normal, para isolar ele, ele vai estar lá no final da árvore. Já um padrão anômalo, ele vai estar no início da árvore para fazer esse isolamento, tá?
Então, a ideia do Isolation Forest é usar, de novo, uma floresta, então é como se fosse o Random Forest, várias árvores ali, né? Treinadas com parte dos features e parte das features e parte dos dados, e cada uma delas vai sempre tentar isolar aí os exemplos, né? Então, vai tentar pegar todos os exemplos que ela tem e isolar eles ao longo da árvore. Então, o método de treinamento é mais ou menos esse, né? Eu vou ter várias árvores, que ele fala Isolation Tree ali, né? I-tree, né? Que ele chama, né? E para cada uma delas eu vou pegar uma parte dos dados e uma parte das features. E aí eu vou fazendo o split daquela árvore, eu vou crescendo ela ali, né? Para tentar, nos nós, folha dessa árvore, ter sempre padrões isolados. Exemplos únicos aqui, né? Às vezes tem algumas variações aqui que não é um exemplo só, é só uma parcela bem pequena dos exemplos. Também não vou falar de variantes do Isolation Forest aqui, que são vários, tá? A gente pode pensar que eu vou ter nos nós folha aqui sempre um exemplo isolado lá. E quanto mais para o começo da árvore ele estiver, mais chance ele tem de ser uma anomalia para aquela árvore em específico. Mas aí, como eu combino várias árvores aqui, né, para fazer o teste, então eu vou fazer o seguinte: vou pegar lá todas as árvores que eu tenho, cada uma vai dizer em que altura ele parou da árvore, né? E se na média ele parou no começo aqui, né, para todas as árvores, a chance dele ser uma anomalia é grande. Tá? Então, esse é um método muito robusto, né? Como eu disse para vocês, eu começo com ele e com aquele lá baseado no KNN, que são métodos bem flexíveis, assim, e funcionam bem para vários problemas, tá? Essa continha da anomalia tem uma expressão, uma equaçãozinha que se usa para fazer essa combinação aqui, não estou mostrando ela, mas a intuição dela é essa, né? Quanto mais no começo da árvore, maior a anomalia, né? Esse a estratégia aí que se usa no Isolation Forest, tá? Funciona bem em sistema embarcado, funciona... Isso aqui putz, esse método, ele é muito robusto mesmo. Tá? Como eu disse para vocês, tudo isso aqui tem no sklearn lá, né? Não vou abrir aqui porque esses códigos aqui são relativamente simples da gente discutir, tá? Coisas que são fáceis de vocês reimplementarem lá, né? Mas até tem mais coisa lá que eu não tô detection, que eu não estou falando aqui, tá? Então, por exemplo, tem outros métodos mais simples lá que ele treina lá, né? Tipo, esse Local Outlier Factor até é um método bem usual também, né? Eu não falei dele aqui, mas ele de vez em quando aparece aí, né? O Unclass SVM, a Isolation Forest, esse de Robust Covariance, que é um baseado numa gaussiana e tal. Então, tem bastante coisa aqui, dá para seguir bem, né? Se vocês forem por esse link aqui que eu estou colocando no chat, tá? Mas, enfim, detecção da anomalia de maneira rápida é isso aí, tá? Perguntas aí, gente? Professor, eu tenho uma pergunta. Pode falar. A gente viu, eu não lembro mais se foi na aula passada ou foi há 2 aulas atrás, que Uhum, nós tínhamos como fazer uma seleção de features com base no método que nós íamos aplicar na classificação. aham. Existe algo assim na detecção da anomalia? Assim, você pode, a partir do Isolation Forest, tem alguns mecanismos, assim como tem no Random Forest lá, de você, olhando para as árvores individualmente, ver quais foram as features mais importantes para você fazer essa separação, tá? Então, aqui no Isolation Force tem um caminho. Eu nunca usei ele, um problema prático, né? Mas eu já vi muita gente citando. Então, você pode fazer aquele feature importance lá, né? Então, Isolation Forest Feature Importance, tá? Vou abrir isso aqui. Ó. Só ver se eu acho aqui. Tem uma galera perguntando aqui. Deixa eu ver se eu pego um link para mandar ali. Não sei se ele está no scikit-learn ou se você vai ter que procurar uma outra implementação, mas a chave seria isso aqui, ó, Feature Importance in Isolation Force, tá? E naquele É, do...
Desculpa te interromper, professor. Não, não, é isso aí. Se você quiser, no paper original aqui, do Isolation Force, vou colocar aqui, ó, ele comenta um pouco sobre isso, tá? Então, ele tem um ponto aqui que ele fala de importance aqui em algum lugar. Não sei se ele usa essa expressão, mas ele comenta disso, depois você pode dar uma olhada também, tá? Outra coisa que tem muita gente usando, e acho que vale bem no contexto de detecção de anomalia, esses SHAP values aqui, ó. Vou mandar a documentação original aqui no chat, tá? Esse troço ele usa, tem a ver com um negócio de inteligência artificial explicável e tal, né? Que muita gente está mexendo com isso agora. É um negócio que está com o pé mais em deep learning do que nosso contexto aqui, mas para interpretação de features tem bastante gente usando que eu acho que também é legal, tá? Então vale você dar uma olhada nesse negócio aqui para você entender que às vezes ele atribui um grau de importância para feature ali, né, em relação ao resultado que você está buscando, tá? Também E pode ser. aí, e aí esse SHAP ali, ele seria, vamos dizer assim, intermodelos. Eu poderia usar lá naquele SHAP é genérico. Ele serve para qualquer tipo de estudo, tá? Puxa, isso é uma coisa boa. Uhum. Obrigado, professor. Beleza. Mais dúvidas aí, gente? Vou fechando aqui só a gravação, mas se tiverem dúvida aí, vão me falando.